Você vai aprender física, eu garanto. Fera, princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Antes de falar sobre esse princípio, atenção. A gente está analisando dentro das condições que as leis de Newton são válidas, as condições de validade. Quais são essas condições? Referencial inercial, foi mal aqui o acento, não existe esse acento, mas no cérebro estava inércia e botei o acento, mas é inercial sem esse acento, tá? Então, vou tirar esse acento daqui. Então, você está analisando o movimento a partir de um referencial sem aceleração, referencial inercial. Você está considerando que o corpo é um ponto material, ou também pode ser chamado de partícula, ou seja, as dimensões do corpo não são relevantes. E uma terceira condição é que a massa do corpo seja constante. Para a gente usar o princípio fundamental da dinâmica, como a gente conhece, segundo a lei de Newton, é preciso que o movimento seja analisado a partir de um referencial inercial, que é um referencial sem aceleração, que as dimensões do corpo sejam desprezíveis, ou seja, que o corpo seja um ponto material e que sua massa seja constante. Se a gente tiver essas condições atendidas, a força resultante sobre o corpo e a aceleração que esse corpo sofre são diretamente proporcionais. E aí, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas, força resultante sobre a aceleração, é constante. E quem é essa constante? É exatamente a massa inercial. Então, a força resultante para uma massa constante e a aceleração que o corpo adquire ao estar sujeito a essa força resultante são grandezas diretamente proporcionais. A aceleração que o corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante sobre ele. Isso traduzido na forma de uma expressão matemática é que força resultante, vetorialmente aqui, é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que resultante é resultado da soma. Então, essa força resultante, ela corresponde à soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo. Esse princípio é chamado de fundamental porque a primeira lei de Newton é consequência dele. A gente pode tirar do princípio fundamental a primeira lei de Newton. Se a força resultante é nula, esse produto é nulo. Ora, mas como a massa do corpo é diferente de zero, para que esse produto seja nulo, a aceleração sobre o corpo é que é nula. Então, se a força resultante atuando sobre o corpo é nula, a aceleração dele também será. E se a aceleração é nula, ou o corpo está em repouso e permanece em repouso, ou o corpo está em movimento e esse movimento é retilíneo e uniforme. Tranquilo? Lembrando, força é interação, é ação entre. E aí é onde vem a terceira lei de Newton. Não existe força que não seja feita por alguém sobre alguém. Então há sempre um agente aplicando a força e há sempre um agente sofrendo a força. Atenção, a força resultante é resultado de forças, não é necessariamente uma força atuante. Mas quando a gente fala de força atuando, alguém faz, alguém sofre. E sempre quem faz sofre uma reação. E essa reação, ela é uma força diretamente oposta, ou seja, tem mesmo módulo, tem mesma direção, está na mesma linha de ação e tem sentido contrário. Então, sempre as forças aparecem em pares, e esses pares são pares onde as forças têm mesmas intensidades, ou seja, mesmos módulos,
têm mesmas direções, são paralelas, mais do que isso, são paralelas coincidentes, estão na mesma linha suporte e têm sentidos contrários. Se a orientação de uma força é de baixo para cima, a outra vai ser de cima para baixo. Se a orientação de uma força é da esquerda para a direita, o seu par ação-reação vai ser da direita para a esquerda. Se uma força é entrando, a outra é saindo. Sempre com sentido contrário. E muita atenção, o par de forças ação-reação sempre é um par onde as forças são aplicadas em corpos distintos, diferentes. Não existe par ação e reação no mesmo corpo. A faz força em B e por isso B faz força em A, aplicadas em corpos distintos. Se as forças fossem aplicadas no mesmo corpo, elas teriam efeito nulo, porque a soma de vetores opostos tem resultante zero. Mas não é isso que acontece, porque as forças são aplicadas em corpos diferentes. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Assim, observando a figura abaixo e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é de 2,5 kg e que as forças F1 e F2 são horizontais e opostas em metros por segundo ao quadrado, é igual a... Fera, dá uma olhada aqui na imagem. São duas forças, então eu já sei que se são duas forças, a força resultante na horizontal vai ser a soma dessas forças, F1 mais F2. Contudo, é uma soma vetorial, então eu preciso prestar atenção na orientação. Veja que a força F2 aponta para a esquerda, a força F1 aponta para a direita. Então, são forças de sentidos opostos. Quer dizer, então, que em módulo, o módulo da força resultante vai ser igual ao módulo de F2 menos o módulo de F1. Ô Ives, e por que não é F1 menos F2? Porque F2 tem módulo maior do que F1. Se eu fizesse F1 menos F2 ia dar negativo, e como é módulo não pode ser negativo. Tranquilo? Pronto, era isso que a gente precisava. O valor de F2 é 32, o valor de F1 é 12, eu já posso tirar aí essa figura e vou escrever aqui, força resultante é massa vezes aceleração. E isso é igual ao módulo de F2 menos o módulo de F1. Diz na questão que a massa é 2,5. O módulo de F2 é 32, o módulo de F1 é 12. A aceleração vai ser então igual a 32 menos 12, que é 20. Esse 2,5 multiplicando vai passar dividindo. 20 sobre 2,5 dá igual a 8. 8 metros por segundo quadrado é o valor da aceleração. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo quadrado,
uma pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta no máximo uma tração igual a 520 newtons. A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda se rompa, é. Fera, se a gente olha para a figura, a gente vê um corpo suspenso por uma corda. Então, se eu fosse botar aqui o corpo e fosse olhar as forças que estão agindo nesse corpo, eu tenho uma tração. A corda está presa aqui no corpo, então tem uma força de tração puxando ele para cima aqui, tração. E ele está sujeito à ação gravitacional, tem uma força peso. Na questão diz que essa força peso tem 400 newtons de intensidade. E diz que essa tração é, no máximo, 520 newtons. Olha, se no máximo é 520 newtons e eu quero saber qual é a máxima aceleração, eu vou usar a força de tração máxima. E ele diz que essa aceleração aponta para cima. Ora, se a aceleração aponta para cima, força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser igual a força apontada no sentido da aceleração, que é a tração, menos a força contrária, que é a força peso. Ives, mas eu não sei a massa. É verdade, mas eu sei peso. E peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Na questão diz que a aceleração da gravidade é 10, então eu posso substituir massa como sendo massa vezes 10 igual a 400, então a massa é 400 sobre 10, que é o peso dividido pela aceleração da gravidade. Isso vezes a aceleração máxima vai ser igual a tração máxima, que é 520, menos a força-peso, que é 400. Simplificando aqui, eu tenho que 40 vezes a aceleração máxima vai ser igual a 520 menos 400, que dá 120. Ora, então a aceleração máxima vai ser 120 dividido por 40, que vai ser igual a 3 metros por segundo quadrado. Qual é a alternativa que diz para a gente 3 metros por segundo ao quadrado? Alternativa da letra E. De eita, poxa, coisa fácil. Era só perceber que usando a tração máxima eu encontraria a aceleração máxima. Se a aceleração estava para cima, força resultante é força para cima menos força para baixo. Simples assim. Na figura abaixo, duas forças de intensidade F de A igual a 20 newtons e F de B igual a 50 newtons são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força FA forma o ângulo θ com a horizontal, sendo que o seno de θ é igual a 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Θ aí é o ângulo formado com a horizontal e a força F de B, certo, fera? A razão entre a aceleração de B e a aceleração de A, entre os módulos dessas acelerações adquiridas pelos respectivos blocos B e A, é igual a... Fera, a questão quer de você uma comparação entre as acelerações. Ora, a força resultante aqui sobre A, eu vou ter peso, eu vou ter normal, eu vou ter a força de A. Peso e normal se equilibram, já que ele sobe nem desce, então sobra apenas a força A. Então eu tenho que massa de A vezes a aceleração de A é FA em módulo. Eu tenho então que a aceleração de A
é igual a F de A sobre massa de A. Para B, o que a gente precisa ter cuidado é que a força de B está inclinada. Como ela é inclinada em relação à horizontal, eu posso decompor essa força e pensar nas componentes vertical e horizontal. Perceba que a horizontal está colada ao ângulo. E se ela está colada ao ângulo, eu uso cosseno desse ângulo. Então, a força resultante em B, que é massa de B vezes a aceleração de B, vai ser a componente colada ao ângulo, vai ser F de B cosseno do ângulo. Colado ao ângulo, eu uso cosseno. Logo, a aceleração de B vai ser igual a FB vezes cosseno de θ sobre a massa de B. As massas são iguais. Como ele quer saber a razão entre a aceleração de B e a aceleração de A, eu vou ter uma divisão de frações. E dividir frações é o mesmo que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Em cima está a aceleração de B, então eu vou repetir a primeira. FB vezes cosseno de θ sobre a massa B, que é M. E ao invés de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso do que está no denominador. M vai para cima e força de A fica embaixo. Como os M são iguais, eu posso simplificar o M do denominador com o M do numerador. E aí eu fico que a razão entre a aceleração de B e a aceleração de A é força B 50 vezes cosseno do ângulo, deu na questão que era 0,8. Isso aqui é 1 vezes F de A, que é 20. Aí eu tenho aqui, simplificando, 5 vezes 0,8 dá 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, a aceleração de B é 2 vezes a aceleração de A. Ou, se você preferir, pode dizer que a aceleração de B é o dobro da aceleração de A. Ou ainda dizer que a razão entre a aceleração de B e a aceleração de A é igual a 2. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, de coisa fácil.